Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Bem, meu nome é Nayara e hoje eu quero conversar com vocês sobre o andamento dos vídeos, né, aqui deste canal. Então, mês de abril, as postagens, né, a partir desse mês as postagens vão permanecer, né, vão continuar, vão retornar, na verdade, aqui no canal. Pois bem, então hoje é um vídeo muito especial porque simplesmente um vídeo meu da Cora Coralina simplesmente bombou de vários comentários, né, de vários estudantes, vários alunos, pedindo, né, que eu lesse obras que é cobrada pela Universidade do Maranhão para o ano de 2027. Então, esse ano, né, os estudantes estudam para que no ano de 2027 eles possam prestar o PAS, né, que é um programa, né, para bolsas de estudos. Então, eu decidi, né, por que não, então, ajudá-los, né, ajudá-los com a compreensão, né, dos livros, do enredo, da história, do tempo, enfim. Então, esse vídeo é para informar para vocês, na verdade, que então, a pedido, né, então, de vocês aí, que vocês colocaram no vídeo da Cora Coralina, que eu vou deixar aqui embaixo nos comentários, na descrição do vídeo, na verdade, sobre 3 livros, que então, pra gente poder estar fazendo a leitura, né, e trazer aqui pra vocês no canal. Então, o primeiro deles foi, que é o da Cora Coralina, meu livro de cordel. Tem um segundo livro também, que é Crônicas de Lucy. E temos também o terceiro livro, que é a Infância, do Graciliano Ramos. Então, Cora Coralina, eu já conheci muito na escola. Então, assim, junto com Ferreira Gula, outros escritores como Ruth Rocha, então, que escreveu também para o público infantil. Mas eu lembro muito da Cora Coralina na minha infância, na biblioteca da minha escola. Então, eu já ouvia o nome dela, né, essa ideia de Cora Coralina. Mas o meu livro de cordel foi o primeiro contato que eu tive com ela, que eu trouxe aqui pro canal, então já tem vídeo. O Infância, do Graciliano Ramos, né, na verdade, os escritos de Graciliano Ramos eu ainda não tenho contato, então Infância será o meu primeiro contato. Na verdade, eu comecei a ler Vidas Secas. Acho que foi Vidas Secas, que inclusive é um dos livros mais... ou São Bernardo. Foi um desses dois que eu comecei e, na verdade, eu não finalizei. Não finalizei. Mas Graciliano Ramos é muito conhecido por Vidas Secas, muito mesmo. E o terceiro livro, né, que é da Lucy Cardoso, Lucy Teixeira, na verdade. Eu não conhecia essa escritora, na verdade foi uma novidade, né, quando vocês colocaram nos comentários esse nome, esse livro, eu nunca tinha ouvido falar, afinal de contas, né, o Brasil tem muitos escritores. Então, Crônicas de Lucy Teixeira, Cenas do Cotidiano de São Luís, de 1947. Então, eu acredito que São Luís seja aqui, né, que fica ali no Maranhão, né, pode-se passar essas crônicas ali, nesse ano, né, de 1947, no século XX. O segundo livro, então, que eu vou fazer a leitura e vir aqui conversar com vocês é o Infância, do Graciliano Ramos. Esse livro aqui nessa minha edição, da edição Record. Então, não sei se tá dando pra focar direitinho, gente, porque já tá noite aqui onde eu tô. Mas, enfim, então são esses 2 livros. Abril já está finalizando, então não consigo trazer ainda pra vocês esses 2 livros. Mas fica combinado, então, maio ser um livro e junho ser um outro livro. Então, quero muito ajudar vocês nesse processo todo, né? Eu entendo, eu sei que a gente fica muito ansioso, né? Ficamos muito preocupados, afinal de contas é uma bolsa, é um futuro, é um sonho, e isso toca muito, né, na nossa vida, enfim, ao nosso futuro, né? Futuro da nossa família, e enfim, a gente que tem tantas outras obrigações, né? É uma bênção de Deus receber uma bolsa de estudos, né, de ensino superior. E para isso, eu quero complementar aqui com vocês, então, pra gente poder estar estudando o tempo, a escola literária, pra gente estudar, né, os movimentos daquele tempo, desses 2 livros. Eu vou contar com a ajuda de alguns livros, que são esses meus amiguinhos que estão aqui, gente. Olha, são pesados, tá? Dá pra até fazer uma academia com esses livros aqui. Então, todos vão tratar da literatura brasileira.
Então, quero mostrar aqui pra vocês, e aí eu vou cogitando, né, conforme a gente vai conversando no vídeo, eu vou cogitar, né, falar pra vocês, pra gente poder estar se aprofundando um pouco mais nessas obras, tá? Pra ajudar pra vocês aí, então. Então, o primeiro livro que eu, assim, né, vou estar tentando entender um pouco mais do movimento que se passar os livros e tentar trazer o máximo de informações pra vocês. Então, a História Concisa da Literatura Brasileira, do autor Alfredo Bozzi, então um livro bem grandinho, que inclusive eu comecei a fazer a leitura e parei na página 20. Um livro, assim, desde o início eu achei ele maravilhoso, porque ele conta desde as raízes da literatura do Brasil. Então, assim, desde quando o Brasil nem era um país, estava sendo colonizado, ele já falou sobre as cartas, não apenas a carta de Peru Vaz de Caminho, mas ele falou sobre outras cartas muito importantes também que a gente não tem conhecimento, que a gente não aprende na escola. Então, vou cogitar aqui, né? Então, por exemplo, se um livro desse for do modernismo, vou vir aqui nesse livro, vou verificar o que ele falou sobre o modernismo. E isso porque eu tenho apenas esses livros que falam, né, sobre literatura, no sentido, mais no quesito mesmo brasileira. O próximo livro é esse daqui do Massal de Moisés, a literatura portuguesa. Então, desse livro, eu acredito que trata também, né, vai aí na literatura brasileira também. E o interessante é que esses 3 livros, então, são de autores brasileiros, né? Então, de um homem e de 2 mulheres. Deixa aqui. O próximo livro, que não necessariamente vai falar sobre a literatura brasileira, mas que se tiver, eu vou, sim, verificar pra vocês e informar pra vocês, é esse daqui, ó, do Otto Maria Carpo. Essa minha edição é da editora Senado, eu tô com o volume quarto, mas acredito, não sei em qual volume que ele pode tratar também um pouquinho da literatura brasileira. E aí, tratando, eu tenho, na verdade, todo o box aqui, sou milionária por ter esses livros. Então, tem aqui, do Otto Maria Carpo. Então, assim, ele é um intelectual brasileiro, gente. Se você não conhece Otto Maria Carpo, recomendo que você conheça. Na verdade, todos os escritores recomendo muito que você conheça. Tem uma enciclopédia do estudante da literatura em língua portuguesa. Então, aqui esse livro, na verdade, também já me ajudou muito a ler a obra do... Não é Fernando Pessoa, gente. Agora sumiu da minha mente. Aquele autor da Rosa do Povo, que eu esqueci o nome agora. Mas enfim, você vai se lembrar pelo título. Então, é um livro completo, com muitas imagens. É uma tríade, é uma ordem cronológica sobre os acontecimentos da literatura brasileira e portuguesa, né? Então, excelente esse livro. Encenando aqui, né, o nosso queridíssimo Machado. E, para encerrar, então, essa contribuição de livros que vai nos ajudar aí a compreender esses livros, é este aqui, ó. Livraço, literalmente, tá? Do Clenir Belezi de Oliveira, Literatura em Contexto. A arte literária luso-brasileira, ou seja, né, a arte literária tanto portuguesa, né, de Portugal, e a brasileira também. Então, assim, livro com muitas imagens também, muitas fotos. Que me ajudou muito na leitura até a metade, né, do Triste Fim de Policarpo Quaresma, foi esse livro aqui. Eu li um pouquinho sobre a biografia de Lima Barreto. Que vida sofrida. E mesmo assim como Coro Coralina, ele conseguiu fazer das pedras flores. Até, pelo menos, nos seus escritos, né? Enfim, pessoal, vários livros que vão nos ajudar, então, na leitura desses livros. E assim, se vocês tiverem dicas, né, se tiverem outros livros, porque pelo que eu vi no site, são somente 3, né, da Universidade Estadual do Maranhão, mas se vocês, porventura, né, vocês forem prestar outros vestibulares ou precisarem de outras obras, deixem aqui embaixo pra mim nos comentários, tá bom? Que a gente verifica aí. Mas até o momento, então, a gente vai fazer da UEMA, que é a Universidade Estadual do Maranhão, pra gente poder pra eu poder estar ajudando vocês aí nessa passagem, né, nessa compreensão das obras, beleza? E aí, então, uma obra em maio e outra obra em junho, pra gente poder estar conversando, debatendo aqui nos comentários dessas obras, tá joia? Então, a gente se vê nos nossos próximos vídeos que vamos conversar sobre esses livros